Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O tema do vídeo de hoje será um tema de vídeo diferenciado, eu escolhi trazer, que é sobre Kimetsu no Yaiba. Especificamente, um acontecimento que teve apenas no mangá, que foi a reunião das luas superiores, que são como um esquadrão de elite do Muzan, um esquadrão de demônios, que são também muito superiores às luas inferiores mostradas no anime. Então, antes de começarmos o vídeo, eu já peço a vocês que já deixem seu like, compartilhem, inscrevam-se no canal, pois isso ajuda muito o canal a crescer. Agradeço também aos 4.000 inscritos que vieram e estamos crescendo cada vez mais. Agradeço tudo a vocês e muito obrigado mesmo. Então bora pro vídeo. Após uma longa batalha contra o Hashira do Som e suas esposas, junto a Tanjiro e seus amigos, a Lua Superior 6 foram finalmente derrotados, assim fazendo com que Muzan chamasse e convocasse todas as outras luas restantes. O primeiro a aparecer foi o Akaza, tentando entender por que a fortaleza infinita dimensional foi invocada, e após entender que uma das luas superiores foi derrotada, ele ficou em dúvida qual deles foi. Assim pulamos para o próximo capítulo, que vai como descrição: governe a vague pela noite. Após isso aparece a demônio do Biwa e o Akaza, ainda estressado por não saber qual foi a lua que morreu. Já na próxima página nos é apresentado mais um das luas superiores, a Lua Superior 5, Gyoko, tendo um design bem diferenciado, tendo suas bocas nos olhos e o seu olho na boca. Continuando, aparece um velho demônio resmungando por conta que as luas superiores não são chamadas há 113 anos, um número indivisível de azar. Aí nos é apresentado que esse homem é a Lua Superior 4, Hanteigo. Assim, a casa pergunta para a mulher de Biwa se Muzan já havia chegado. Ela responde que ainda não chegou. A casa pergunta onde está a Lua Superior 1 e diz que não tem como ele ter sido morto. De repente, aparece um demônio atrás da casa, perguntando se ele não estava preocupado com ele, colocando a sua mão em cima do seu ombro, dizendo que estava muito preocupado com eles, pois eles são seus preciosos companheiros, e pedindo para que ninguém ficasse em decadência no momento. Após isso, rola uma conversa entre ele e a Lua Superior 5 sobre potes e cabeças decepadas. Assim também nos é revelado que ele é a segunda Lua Superior, Doma. Enquanto a contraída conversa acontecia, a casa interrompe eles, mandando Doma mover seu braço com o rosto irritado, assim fazendo a casa dar um feroz soco no queixo de Doma, arrancando. Mesmo assim não foi um grande dano, já que Doma é a segunda lua superior, apenas elogiando o belo soco, dizendo que a casa estava mais forte do que a última vez que eles se viram. A casa, ouvindo isso, ficou extremamente furioso, mas foi interrompido pela mulher do Biwa, dizendo que a Lua Superior 1 foi a primeira a chegar e esteve o tempo todo lá. A casa, surpreso com a resposta, olhou para baixo e viu um homem sentado com um kimono roxo. Após isso, esse homem fala que ele estava lá, com um tom de timidez, e fala que Muzan havia chegado. Este era o primeiro Lua Superior, Kokushibo. A casa e as outras luas ficam surpresas, já que não sentiram a presença de Muzan. Assim, Muzan chega informando que as luas superiores diminuíram e que Gyutaro está morto. Doma, surpreso, pede desculpa, já que foi ele que apresentou o falecido, e dizendo qual punição receberá, perguntando se poderia arrancar o olho dele. Muzan responde que não precisa dos seus olhos, já que ele achou que Gyutaro ia perder, pois a Daki estava atrapalhando ele. E diz que Gyutaro teria vencido se lutasse desde o começo, envenenando os seus oponentes e matando-os pouco a pouco. Mas em seguida dizendo que não importa mais, dizendo que era inútil, já que ele tinha humanidade demais dentro dele, por isso ele perdeu, e que também não estava esperando nada de todos ali. Assim, com cara de deboche, Doma retruca falando que ele estava falando coisas tristes de novo, e se houve alguma vez que ele irá corresponder suas expectativas. Muzan responde dizendo que a família Oboyashiki ainda precisa ser sepultada, e quanto ao lírio da Aranha Azul.
Muzan, muito estressado, pergunta por que não conseguimos encontrá-lo durante centenas de anos, e nem sei por que vocês existem. Assim, todas as luas superiores abaixam as suas cabeças e pedem perdão para Muzan. Assim, as luas superiores dizem que não conseguiram encontrar, e a lua superior 2 diz que ele não é um bom detetive, mas a lua superior 5 disse que tinha algumas informações que podiam agradá-lo, mas quando ele percebe, sua cabeça está em cima da mão de Muzan, e Muzan responde que ele odeia a mudança, já que a mudança significa que há erros naquele local, e ele gosta de permanência, já que a permanência significa um estado de perfeição, não há necessidade de mudança. Enquanto isso, a lua superior, masoquista do jeito que é, pensando que a mão de Muzan é ótima, é bom, essa cena foi muito engraçada, eu ri muito. E ele continua dizendo que estava no auge do seu desgosto, já que havia 113 anos que uma lua superior foi morta, e que ele não deveria se alegrar com a informação que ele nem confirmou, e jogando sua cabeça para baixo, e dizendo que agora em diante as luas superiores deveriam ter uma devoção mais suicida, e dizendo que mimou muito eles. Eu fico pensando nessa mimação, né? Já que as luas superiores, eles falam normalmente com Muzan, comparado com as luas inferiores, que cagavam de medo por conta da presença dele. É muito engraçado isso. Assim ele termina pedindo pro Gyoko confirmar a informação dele junto com o Hanteigo. Assim, após isso, indo embora. Assim, fazendo também as duas luas superiores aceitarem as suas ordens. Após isso, Toma pergunta para o Gyoko que tipo de informação ele tinha e se ele podia ir junto com ele. Mas ele é interrompido por Akaza, que arranca metade de sua cabeça, e perguntando se Muzan deu ordem a ele e mandando cair fora. Mas de repente, o seu braço é decepado. Akaza fica confuso, sem entender o que aconteceu, mas ouve uma voz falando seu nome, dizendo que ele foi longe demais. Assim Akaza fica assustado, mas é cortado por Toma, que diz que não tem nenhum problema o que ele fez. Mas ele o corta dizendo que ele não estava falando pelo seu bem, mas incomoda é que ele estava desrespeitando a hierarquia e também fazendo rachaduras em sua relação subordinada, e dizendo que se Akaza estava acomodado com algo, só ele solicitasse uma batalha de sangue para trocar de posição com Doma. Mas Doma o retruca com voz de deboche, dizendo que o Akaza não poderia vencer ele, já que ele se tornou um demônio bem mais cedo que o Akaza, e que ele é um demônio muito mais experiente e que alcançou o sucesso. Já o Akaza, ele estava transbordando de ódio, já que estava ouvindo tudo como uma voz de deboche. Assim, o Doma diz que deixou Akaza propositalmente atacar ele, já que é o jeito dele de se enturmar com ele. E ainda diz que criaturas superiores têm que dar liberdade para as criaturas inferiores. Só que ele é interrompido por Kokushibo, que chama pelo nome de Akaza e pergunta se ele havia entendido o que ele quis dizer, com o rosto parecendo que estava com raiva. Akaza o responde dizendo que entendeu e que ele iria matá-lo. Assim ele disse que entendia e deu boa sorte, desaparecendo logo depois. Assim fazendo Kokushibo ser meu personagem favorito da obra. Mas logo após isso, Doma começa a conversar com o Akaza, mas o Akaza o ignora e vai embora. Assim ficando Doma e as duas luas superiores. Assim, Ryoko pede para que jogue a cabeça dele perto do Hanteigo para que os dois pudessem ir juntos. Após isso, Doma fica sozinho junto com a mulher do Biwa, que no final das contas o rejeita e mandam embora. Sendo uma cena bem hilária, né? Assim acabando a reunião das 5 luas superiores restantes. Coitadinho do Doma, só um psicopata qualquer, né? Então pessoal, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, dê o like, compartilhem, se inscrevam-se no canal, ativem o sino de notificação para não perder nenhum vídeo. Se quiserem mais vídeos como esse, falem nos comentários. Muito obrigado por assistirem até aqui. Trarei novos vídeos. Essa semana não trouxe vídeo por conta de algumas complicações, algumas coisas familiares, entre outras coisas. Então muito obrigado por assistir até aqui, valeu e até depois, tchau!